Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes quebra o sigilo do tenente-coronel Mauro Cid sobre as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Delator disse que, entre outras coisas, fraudou o cartão da vacina da Covid e repassou dinheiro a Jair Bolsonaro da venda de joias. A empresa do presidente Donald Trump e uma plataforma de mídia dos Estados Unidos entram com processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Donald Trump também classificou hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de ditador. Ministério da Justiça e Federação Brasileira dos Bancos fecham parceria para combater os crimes virtuais, que já chegaram à casa de 40% dos brasileiros. Fila do INSS voltou ao recorde de 2 milhões de pessoas à espera da resposta de um pedido de benefício. Moradores do Rio de Janeiro vão passear no shopping para aproveitar o ar-condicionado nestes dias de forte calor. E no Dia do Esportista, a recomendação é para todos levantarem do sofá e darem pelo menos uma caminhada. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou hoje o sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, que tem um acordo de delação premiada sobre uma possível tentativa de golpe de Estado e até de assassinato de líderes da nação. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo apontado como líder deste esquema, que envolveria mais 33 pessoas. Todos foram denunciados ontem pela Procuradoria-Geral da República. Vamos a Brasília ao vivo saber mais detalhes sobre o que aconteceu hoje com o repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, a você que nos acompanha aí em casa. Bom, o argumento do ministro Alexandre de Moraes em relação à quebra desse sigilo é porque não haveria mais necessidade de ainda ser mantido o sigilo da delação premiada, então, de Mauro Cid, principalmente porque a PGR já teria apresentado uma denúncia contra Jair Bolsonaro, bem como também contra Mauro Cid e outras 33 pessoas por terem planejado, então, um suposto golpe de Estado no ano de 2022, com o objetivo principalmente de impedir a posse do atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, Moraes também deu aí um prazo de 15 dias para que sejam apresentadas, então, as respostas a essa denúncia, enfim, que a defesa possa ser apresentada, então, ao ministro, e não somente de Jair Bolsonaro, de Mauro Cid, também das outras 33 pessoas ali, para que também depois possa ser apresentado à PGR, né? Todas essas defesas possam ser apresentadas à PGR. A delação premiada de Mauro Cid tinha sido feita aí no ano de 2023. Em troca, Mauro Cid teria pedido perdão judicial ou pena de até 2 anos, a restituição de bens e valores que haviam sido apreendidos assim que ele havia sido condenado, a extensão dos benefícios também voltado aí tanto para seu pai, bem como também para sua mulher e para sua filha. E a outra coisa também, a última coisa que ele pediu para que ele pudesse fazer essa doação premiada foi a garantia da segurança dele e também de sua família. Na delação, Mauro Cid havia dito, inclusive, que recebeu ordens de Jair Bolsonaro para falsificar os cartões de vacina dele e também da sua filha. O objetivo da falsificação, né, dessa possível falsificação, então, desse cartão de vacina, seria relacionado a uma necessidade que não ficou, segundo Mauro Cid, muito claro, mas que poderiam ser usadas nesse caso, enfim, para viagens que o ex-presidente da República faria. Além disso também, o ex-diretor-geral, né, segundo o Cid, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasquez, buscava também
ter muito, durante a delação, né, Cid disse que Silvanei buscava ter muito contato, então, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele participava de diversos comícios e até acabava por causar problemas ali na segurança por tão próximo que Silvanei acabava por ficar ali de Jair Bolsonaro. E também, na delação, ele acabou por afirmar que havia entregue aí $86 mil em dinheiro de forma parcelada para o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois da venda ali de relógios de luxo, dos kits de joias que foram recebidos, então, pelo ex-mandatário como presente dados a ele, enquanto ele ainda representava o Estado como presidente da República. Inclusive, esse valor, como eu bem disse, ele foi parcelado e o valor dessas parcelas eram na casa aí de $18 mil por mês. Bom, a gente sabe que esse assunto foi muito comentado aqui no Distrito Federal, foi muito comentado aqui principalmente entre os três poderes, tanto que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele até comentou acerca do projeto da anistia, assim que ele foi perguntado justamente acerca de todos esses assuntos, essas denúncias que foram apresentadas. Acompanhe agora o que disse Davi Alcolumbre. Presidente, em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo o assunto que não é o assunto dos brasileiros. Pois é, então a fala de Davi Alcolumbre. E sem contar também que esse projeto seria um dos projetos, né, que a oposição ela pretende utilizar com o objetivo justamente de tentar inocentar Jair Bolsonaro de qualquer acusação que venha a acontecer. Outro projeto também que tem encampado aí é justamente a redução do tempo, né, da lei da ficha limpa de 8 para 2 anos. Então é isso, Jaqueto, essas são as principais informações e a gente volta já já. Jaqueto, é com você. E você volta com os novos desdobramentos, inclusive políticos, dessa história. Obrigado, Bruno. Até daqui a pouco. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, passou a ser alvo de uma ação movida por uma empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma plataforma de vídeo. Ele está sendo processado pela suspensão dos perfis de Alan dos Santos. A Rumble é uma plataforma para o compartilhamento de vídeos que funciona de forma similar ao YouTube. A rede social já foi citada em decisões do Supremo Tribunal Federal para a remoção de conteúdo, mas não cumpriu as determinações da Justiça brasileira por não contar com representação no país. Com a proposta de ser imune à cultura do cancelamento, a Rumble passou a abrigar produtores de conteúdo restritos em outras redes sociais, como os bolsonaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Bruno Ayub, conhecido como Monark. De acordo com as empresas autoras da ação conjunta, Moraes violou a legislação americana ao ordenar à Rumble a suspensão da conta do blogueiro Alan dos Santos. Segundo a presidente da plataforma, Moraes agora está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banir o dissidente político em nível global. Alan dos Santos é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por propagação de desinformação e por ofensas a ministros da Corte Brasileira. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva, mas o blogueiro mora nos Estados Unidos e está foragido da Justiça brasileira. O endereço residencial de Alan no Brasil já foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Um pedido da Justiça brasileira para a extradição de Santos foi negado pelo governo americano em março do ano passado. A Trump Media se aliou a Rumble na ação. Os advogados da empresa ligada ao presidente americano argumentam que a restrição das operações do Rumble no Brasil também a prejudica, pois a plataforma de vídeos fornece a Trump Media serviços necessários à manutenção da rede social Truth Social, através da assessoria. O ministro Alexandre de Moraes disse que não comentará o caso. E a seguir, mais informações sobre o andamento do processo que envolve o ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas acusadas de tentativa de um golpe de Estado. E a fila do INSS voltou ao recorde de 2 milhões de pessoas à espera da resposta de um pedido de benefício.
O ex-presidente Jair Bolsonaro participou hoje de mais uma reunião com políticos para conversar sobre a anistia às pessoas que participaram das manifestações de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, contra a sede principal dos três poderes. O perdão aos atos poderia influenciar no julgamento do ex-presidente e das outras 33 pessoas denunciadas ontem por uma suposta tentativa de golpe de Estado. E o judiciário já tem o seu ritual definido. Vamos voltar a Brasília ao vivo para ouvir novos detalhes desse novo episódio com o repórter Bruno Tibério. Bruno? Pois é, Jaqueto. Inclusive, essa reunião foi vista aí como uma reunião emergencial, uma reunião muito importante, principalmente por conta da apresentação, então, da denúncia pela PGR. A reunião aconteceu no endereço funcional do deputado Coronel Zucco e contou com a presença de parlamentares, de todos os parlamentares ali da garagem. Ele não falou com a imprensa, e os aliados que circulavam ali, inclusive na portaria do prédio, reiteraram inclusive esse apoio, né, o apoio ao ex-presidente. Já Lula e os seus ministros acabaram ali por decidir por não comentar sobre essa questão. Lula, inclusive, foi até questionado, né? Porque hoje o presidente Lula acabou ali por ter uma coletiva de imprensa junto do primeiro-ministro de Portugal. E Lula foi questionado, então, durante essa oportunidade. Lula disse que, inclusive, abre aspas para ele, que se for feita, então, a comprovação que não tentaram dar golpe nem matar o presidente da República e seu vice, que eles vão ficar livres e podem transitar normalmente aí pelo Brasil. Vamos acompanhar, então, essa fala do presidente Lula. Eu não vou comentar um processo que está na justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas um indiciamento. Pois é, então como a gente pôde acompanhar então nessa entrevista coletiva que foi dada, né, junto do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e também de Luiz Inácio Lula da Silva, você pode perceber que ele acabou por decidir dar uma resposta um pouco mais no sentido de tentar não entrar, nesse caso aí, em polêmicas. Inclusive, essa é até uma das orientações que os interlocutores têm dado tanto para Lula, bem como também para seu governo, né, para seus ministros. O argumento é que, nesse caso, o que a PGR apresentou é um processo judicial, então, nesse caso, o governo não ganharia nada entrando nesse tipo de polêmica, e é por esse motivo que eles estão preferindo, né, não dar opiniões mais contundentes acerca deste assunto. O Bolsonaro, inclusive, ele foi denunciado aí ao STF pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sob acusação, então, de liderar uma possível tentativa de golpe de Estado após perder as eleições, então, de 2022 para impedir a posse de Lula. O ministro da Defesa, inclusive, se pronunciou. Ele disse que a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas é importante para distinguir as condutas individuais e também as condutas das Forças Armadas. E no comunicado que foi divulgado pelo Ministério, o órgão afirmou que a avaliação do ministro José Múcio Monteiro é de que a apresentação, abre aspas, para o comunicado, é de que a apresentação da denúncia é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas. Então tá aí, inclusive, o comunicado divulgado, então, pelo Ministério da Fazenda. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Uma boa noite para você.
E a fila de espera por benefícios do INSS voltou a crescer no final do ano passado. O número de pedidos em análise voltou aos 2 milhões, que foi o recorde registrado em 2020. Os dados disponíveis até o momento são de novembro do ano passado. Segundo o Ministério da Previdência Social, o atraso da divulgação do último registro foi por causa de inconsistências nos dados enviados pela Dataprev, a empresa de tecnologia e informações responsável pelos dados da Previdência Social. Nem adiantou o incentivo que o atual governo ofereceu, em forma de bônus, para os servidores do INSS resolverem os pedidos com maior rapidez. Em apenas 2 meses, foram acumulados mais 180 mil pedidos. E como o processo anda devagar, quando surge um pedido, entram outros. A fila não diminui. Só cresce atualmente. São 2 milhões de pessoas esperando a resposta aos pedidos de pensões, aposentadorias, benefícios de prestação continuada e outros como auxílio-doença. O que também complicou a situação foi a greve dos servidores do órgão. Além disso, o tempo de espera para receber a aprovação da solicitação para os benefícios aumentou de 34 dias para 39 dias. Em algumas regiões, como no Nordeste, por exemplo, o tempo é ainda maior e chega a 66 dias. A ata divulgada hoje pelo Banco Central dos Estados Unidos explicando por que não baixou a taxa de juros na última reunião deixou o mercado financeiro mais atento e preocupado, porque os americanos estão preocupados com as decisões do presidente Trump que deverão impactar a economia e se espalhar pelo mundo. Por isso, o dólar subiu 0,66% no Brasil, sendo cotado em R$ 5,72. E a Bolsa de Valores caiu quase 1%, aos 127.309 pontos. Um novo avião comercial de longo alcance pode trazer mudanças nos voos internacionais. Esse modelo consegue chegar mais longe, sem escalas e com menores gastos. Um novo Airbus, o A321XLR, ou Extra Long Range, um avião de longo alcance, pode redesenhar os mapas aéreos internacionais, graças à capacidade de voar mais longe do que qualquer outro avião comercial de corredor único, por onde passam os carrinhos de alimentação. O primeiro avião foi entregue à companhia Iberia ainda em 2024. Seu primeiro voo comercial foi feito em novembro. Poucos dias depois, fez seu primeiro voo de longa distância, entre Madrid, na Espanha, e Boston, nos Estados Unidos, com sucesso. A aeronave é capaz de percorrer distâncias de 8.700 quilômetros ou 11 horas de voo sem parar para escalas. O feito é inédito para aviões de único corredor. Geralmente, estes percursos maiores são realizados por modelos mais robustos de 2 corredores, como o Boeing 787. A Aer Lingus anunciou que vai lançar o primeiro voo sem escala entre Dublin, na Irlanda, e Nashville, nos Estados Unidos, em abril. O percurso será realizado pela nova aeronave, que deve consumir 30% menos combustível. Outras companhias seguem a tendência. E as companhias podem expandir o número de voos em rotas já existentes com o novo modelo de aeronave, com menores custos. O Senado instalou nesta quarta-feira as comissões permanentes e elegeu os presidentes dos colegiados para os próximos 2 anos. As principais comissões, como CCJ, Assuntos Econômicos, Segurança Pública e Infraestrutura, ficarão sob os comandos dos partidos PSD, MDB, PL e União Brasil. Apenas 3 comissões ainda não foram instaladas. A escolhida para presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional foi a senadora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins. As comissões de Comunicação e Direito Digital e de Defesa da Democracia tiveram as reuniões adiadas. E veja a seguir, Donald Trump classificou hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de ditador. E veja também, o Ministério da Justiça e Federação Brasileira dos Bancos fecharam parceria para combater os crimes virtuais, que já chegaram à casa de 40% dos brasileiros.
O governo e a iniciativa privada decidiram unir esforços para combater um dos crimes que mais crescem no país. São as fraudes virtuais, quando as pessoas acessam aplicativos de bancos ou outras instituições financeiras. Hoje, quase 40% dos brasileiros já passaram por isso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, anunciaram uma nova estratégia para reforçar o combate a golpes financeiros e crimes cibernéticos no Brasil. Se trata da Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias e Digitais, iniciativa que pretende atuar na prevenção e repressão dessas práticas criminosas, além de aprimorar a cooperação com a Polícia Federal. A criação da aliança foi discutida ao longo de 2024 e faz parte de um acordo técnico firmado entre o governo e a FEBRABAN. Um comitê gestor será responsável por definir as diretrizes e acompanhar a evolução das ações que serão discutidas em fóruns periódicos. Entre as principais estratégias da aliança estão o desenvolvimento de boas práticas para evitar golpes, o aprimoramento da identificação de identidade em transações digitais e o fortalecimento de protocolos para compartilhamento de informações entre instituições financeiras e autoridades. Além disso, haverá um foco especial na melhoria do atendimento às vítimas e na capacitação de agentes policiais para lidar com crimes cibernéticos. Dados do Ministério da Justiça apontam que 36% dos brasileiros já foram alvo de golpes ou tentativas de fraudes, sendo os idosos os mais vulneráveis. Entre os crimes mais comuns estão a clonagem de cartões, golpes via WhatsApp e falsas centrais de atendimento bancário. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que o enfrentamento ao crime digital exige inteligência e qualificação técnica. Segundo ele, a resposta mais eficiente à criminalidade é a que se dá com inteligência, capacidade técnica e implementação de medidas de prevenção e repressão. Nos últimos anos, a FEBRABAN já vinha investindo em medidas de segurança cibernética, como a criação de um laboratório conjunto para treinar agentes bancários e padronizar protocolos de combate a fraudes. Agora, com a nova aliança, a expectativa é que o país tenha uma abordagem mais integrada para enfrentar o avanço dos crimes digitais. O SUS modernizou o atendimento com a implantação de novas tecnologias. O objetivo do projeto é agilizar o serviço e reduzir as filas de espera na rede pública. Não tem como escapar. A tecnologia já faz parte do nosso dia a dia e está presente em quase todas as áreas do conhecimento. Na saúde, não é diferente. Cada vez mais, especialidades se beneficiam dos avanços digitais. Hoje em dia nós temos então a teleeducação, o telediagnóstico, onde a gente tem já no estado as ofertas de eletrocardiograma, dermatologia e retinografia, que é pela oftalmologia agora, bem recente. E temos a inteligência estratégica também, que é uma outra área que faz parte da saúde digital. Na rede pública, as inovações estão sob o guarda-chuva do Programa Federal SUS Digital, que visa modernizar e aperfeiçoar os serviços à população. Em Mato Grosso do Sul, todos os municípios aderiram à iniciativa e participam das etapas de execução do programa. Estamos debatendo o plano de ação para a transformação da saúde digital no estado de Mato Grosso do Sul, que faz parte do programa SUS Digital, instituído pelo Ministério da Saúde, e estamos então na terceira etapa do plano, após o diagnóstico situacional e o levantamento de um índice nacional de maturidade por município. Nós vamos partir então para a discussão em grupo com as macro-regiões de saúde, os municípios, as macro-regiões de saúde, para a elaboração das ações do plano de ação para a transformação da saúde digital no nosso estado. E para traçar esse plano, secretários de saúde de todo o estado estiveram presentes nesta segunda-feira em Campo Grande. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 46 deles hoje contam com novos gestores na área da saúde. E juntos, eles debatem propostas, dividem experiências e indicam alternativas para o plano de ação. A transformação digital na saúde não visa apenas a modernização tecnológica, mas a mudança na estrutura do atendimento, capaz de impactar diretamente a qualidade dos serviços, como projetos que agilizam as filas para consultas, por exemplo.
Vai permitir que construímos juntos um plano de ação para modernizar as secretarias de municípios, não só modernizar também os serviços, nos permitindo ainda celeridade de diagnóstico. Uma varredura nas celas dos presídios do Rio de Janeiro apreendeu mais de 60 celulares, além de drogas. A operação tinha como objetivo cortar a comunicação do crime organizado dentro dos presídios do estado. A operação foi planejada depois do monitoramento feito pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Batizada de Chamada Encerrada, a operação apreendeu celulares e drogas. 39 presos foram isolados. A secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Loduca Nebel, disse que a SEAP vem trabalhando para desarticular a rede de comunicação entre presidiários e grupos criminosos. Entre 2021 e 2024, triplicou o número de visitantes de presos flagrados tentando entrar nos presídios com drogas e celulares. Os casos foram descobertos graças à tecnologia do scanner, que funciona como uma espécie de raio-x. Apesar de não ser o principal motivo da operação, os 2 últimos episódios envolvendo o Comando Vermelho reforçaram essas ações. Primeiro, a denúncia de uma aliança com o primeiro comando da capital, que poderia gerar troca de informações de rotas de armas e drogas. Além disso, o ataque no último fim de semana a uma delegacia em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os criminosos organizaram uma investida para resgatar o traficante Rodolfo Manhãs Viana, conhecido como Rato, dono do tráfico na favela Vai Quem Quer. Pelo menos 2 pessoas morreram depois que 2 aviões de pequeno porte se chocaram no ar no estado do Arizona, Estados Unidos. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã no aeroporto regional de Maraná, que não tem torre de controle. São os próprios pilotos que se comunicam. Cada aeronave tinha 2 pessoas a bordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas ao líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma publicação em uma rede social. Trump chamou Zelensky de ditador e afirmou que ele precisa se apressar ou não terá mais um país. A declaração foi feita um dia após Donald Trump afirmar de forma equivocada que a Ucrânia iniciou o conflito com a Rússia, que já dura quase 3 anos. Além disso, autoridades de alto escalão dos Estados Unidos se reuniram com representantes russos para discutir possíveis soluções para a guerra, sem a presença dos ucranianos. Em resposta, Zelensky disse nesta quarta-feira que Trump vive neste espaço de desinformação e que ele está ajudando Putin a sair de seu isolamento. O presidente dos Estados Unidos também sugeriu que Zelensky quer manter o trem da alegria funcionando, referindo-se à ajuda econômica e militar americana à Ucrânia. Segundo Trump, os Estados Unidos já gastaram mais de 200 bilhões de dólares, a mais do que a Europa, para apoiar o país. No entanto, dados do Instituto Kiel mostram que os países europeus, no total, contribuíram com 138 bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos forneceram 119 bilhões de dólares. Trump ainda ironizou o passado artístico do presidente ucraniano, chamando-o de comediante modestamente bem-sucedido e afirmando que ele nunca seria capaz de resolver o conflito sem sua mediação. O ex-presidente disse que Zelensky se recusa a ter eleições, está muito mal nas pesquisas ucranianas e que sua maior habilidade foi manipular Biden como um violino, repetindo narrativas alinhadas ao Kremlin. Na Ucrânia, as eleições foram suspensas devido à lei marcial. Em declarações anteriores, Volodymyr Zelensky se mostrou aberto à possibilidade de realizá-las, mas recentemente afirmou que a situação atual do país torna inviável a realização do pleito. A guerra começou em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia por 3 frentes: pela fronteira russa, pela Crimeia e por Belarus, aliado de Moscou. Nos primeiros dias, os russos avançaram rapidamente, mas não conseguiram tomar Kiev, capital ucraniana. O ataque gerou forte reação internacional, resultando em sanções econômicas contra a Rússia. Em outubro de 2024, a guerra atingiu um momento crítico, com milhares de mortos e o uso de armas cada vez mais destrutivas. A tensão aumentou quando Vladimir Putin
ordenou o lançamento de um míssil hipersônico de alcance intermediário em solo ucraniano. O projétil carregava bombas convencionais, mas poderia levar material nuclear. A ofensiva russa aconteceu após a Ucrânia atacar alvos dentro do território russo, utilizando armamentos fornecidos pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. Serviços de inteligência ocidentais apontam que a Rússia estaria utilizando tropas da Coreia do Norte na guerra, informação não confirmada oficialmente por Moscou ou Pyongyang. Já Zelensky acredita que o principal objetivo russo é tomar completamente a região de Donbas, incluindo Donetsk e Luhansk, além de expulsar tropas ucranianas de áreas na Rússia que ocupam desde agosto. O governo de Donald Trump suspendeu todas as solicitações de imigração apresentadas por pessoas da Ucrânia e da América Latina que haviam sido autorizados a entrar nos Estados Unidos sob programas de seu antecessor Joe Biden. É o que afirmou a CBS News nesta terça-feira. Segundo, a emissora americana, que se baseou em duas autoridades que falaram sobre condição de anonimato e um memorando interno, a justificativa citada pela gestão para pausar os pedidos é a preocupação com casos de fraude e segurança nacional. A medida permanecerá em vigor por tempo indeterminado. O número de pessoas afetadas ainda não está claro, de acordo com a emissora, mas deve englobar diversos migrantes que se beneficiavam dos programas de proteção temporária que Joe Biden implementou, uma estratégia para incentivar a entrada regular no país. Desde a década de 1950, um mecanismo chamado Humanitarian Parole permite que, por razões humanitárias urgentes ou por um benefício público significativo, cidadãos não americanos entrem ou permaneçam nos Estados Unidos por um determinado período. O democrata usou a lei em uma escala histórica para receber estrangeiros fugindo de crises políticas, como a da Venezuela, ou conflitos armados, como o da Ucrânia. Segundo a TV, o memorando, datado de 14 de fevereiro e assinado por Andrew Davidson, um funcionário de alto escalão do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, todos os pedidos pendentes, incluindo migrantes já autorizados a ingressar no país, foram suspensos. A pausa poderia ser revogada apenas após uma análise e avaliação abrangentes da população de estrangeiros no país sob esses programas, teria afirmado Davidson no documento. Os Estados Unidos intensificaram os voos secretos de drones sobre o México para monitorar cartéis de drogas. As operações fazem parte da campanha do governo Trump para reforçar a segurança na fronteira entre os países. O governo do México já tomou medidas para reforçar a luta contra o tráfico e os quartéis de drogas. Neste mês, foram enviados 10 mil militares para a fronteira para impedir o contrabando. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu ações mais intensas para desmantelar os laboratórios e apreender as drogas. O programa secreto de espionagem de cartéis surgiu no governo anterior e os drones são uma das melhores ferramentas para essas operações que localizam os laboratórios com facilidade. Até o momento, o Comando Norte, que coordena a defesa do território americano, realizou mais de 20 voos de vigilância sobre a fronteira, sem invadir o espaço aéreo mexicano. Além disso, o exército criou uma força-tarefa de inteligência perto da fronteira para analisar as informações coletadas nas missões. Os dados foram compartilhados com as autoridades mexicanas para auxiliar na abordagem dos cartéis. E mesmo com a colaboração de longa data entre os países, o presidente dos Estados Unidos assinou, no começo do ano, um decreto pedindo maior vigilância contra os principais cartéis que passaram a ser classificados como terroristas, o que abrirá caminho para maiores operações do exército americano no México. E veja a seguir, moradores do Rio de Janeiro vão passear no shopping para aproveitar o ar-condicionado nestes dias de forte calor. E no dia do esportista, a recomendação é para todos darem pelo menos uma caminhada com frequência. Quem mora no Rio de Janeiro descobriu que nestes dias de calor cada vez mais forte, um bom lugar para visitar é um shopping. Não para fazer compras, mas para aproveitar o ar-condicionado. E existem outros jeitinhos.
A onda de calor continua a dificultar a vida dos moradores no município do Rio de Janeiro. A cidade atingiu o nível de calor 4. É a primeira vez que isso acontece desde a criação do protocolo para altas temperaturas, anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde. E com a sequência de dias com calor intenso, temperaturas ultrapassando a marca dos 40 graus, alguns moradores começaram a elaborar novas estratégias para amenizar o calor. Na Zona Norte, em uma escola no bairro de Marechal Hermes, pais de alunos relatam que professores têm usado toalhas molhadas para se refrescar e dar conta de salas lotadas e com mau funcionamento dos ar-condicionados. E falando nesses equipamentos, para fugir do calor dentro de casa, as pessoas têm procurado os lugares climatizados. Na Zona Norte, Sul e na Baixada Fluminense, o fluxo de pessoas tem aumentado em ambientes com ar-condicionado, com destaque para os shoppings. Segundo a Ancar Ivaion, administradora de 6 shoppings no Rio de Janeiro, houve um aumento de 12% no movimento em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os que apresentaram os maiores aumentos de fluxo estão o Madureira Shopping, que registrou quase 60% de aumento neste período, seguido do Shopping Nova Iguaçu, aproximadamente 30% de crescimento. Essas são algumas das estratégias criadas pelos cidadãos para amenizar o calor e o mal-estar enfrentados nos últimos dias. A Bahia também está sofrendo com as mudanças climáticas. Um dos efeitos são as altas temperaturas e as fortes chuvas, que vêm mudando a rotina do povo baiano. Nos últimos anos, a Bahia tem enfrentado os fortes efeitos ocasionados pelas mudanças climáticas. Temos vivido os extremos, as altas temperaturas e a seca, com a estiagem em algumas regiões, fizeram com que os nossos heróis trabalhassem dobrado no ano passado. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia realizou diversas ações no combate em diferentes frentes de incêndios. Durante a Operação Florestal 2024, foram debelados cerca de 960 incêndios em todo o território baiano. Ao todo, 145 dias de trabalho das equipes em mais de 93 municípios. Por outro lado, as chuvas intensas. No mês passado, os temporais atingiram 65 cidades no estado. Mais de 1.100 pessoas precisaram deixar as residências. Nos últimos anos, a cidade de Medeiros Neto, no extremo sul baiano, tem sido uma das mais atingidas. O município é cortado pelos rios Itaém e Água Fria, que nos tempos de fortes chuvas enchem e causam prejuízos. Em janeiro de 2024, moradores relatavam o drama vivido. Nós perdemos tudo, né? Não só eu, como as outras famílias também que estão alojadas em outros colégios, perdeu tudo, né? Eu particularmente sim, né? Minha mãe também e as demais pessoas também, né? Todo ano a gente passa por isso, né? No ano passado a gente passou por isso, aí depois veio outra de novo e agora vem essa aí de novo, a gente no colégio de novo. É todo ano esse sofrimento aí pra gente. As águas do rio Itaém, que ficaram esverdeadas em novembro de 2023, devido à poluição associada às altas temperaturas. Foi possível observar uma grande mortandade de peixes. O processo pelo qual o rio passou é chamado de eutrofização. A presença de muita matéria orgânica, a baixa vazão, mais aquecimento, né? A quantidade de água pouca e o aquecimento. Então, e o lançamento de muita matéria orgânica, mais especificamente a questão dos esgotos, né? Que são lançados diretamente na calha do rio. Então, isso tudo gerou esse fenômeno, né, da questão da presença massiva das cianobactérias, que quando elas estão num ambiente rico em nutrientes, especificamente matéria orgânica, ela começa a multiplicar de forma desordenada e vai começar a produzir as toxinas. E essas toxinas vai ocasionar a questão do envenenamento dos peixes, né? Ainda no extremo sul baiano, recifes em risco. Tem sido percebido o branqueamento dos corais no arquipélago de Abrolhos. Segundo especialistas, com as águas mais quentes, os corais perdem as algas que vivem em seus tecidos, ficando brancos e mais vulneráveis a doenças, podendo morrer. Com a morte do recife, toda a biodiversidade ao redor dele se perde.
E por não suportar o calor, um menino de 2 anos de idade morreu depois de ficar dentro de um carro durante 4 horas em Goiânia, Goiás. Salomão Rodrigues foi esquecido no veículo pela dona do berçário, para onde estava sendo levado. Ela era responsável pelo transporte. O menino ainda foi socorrido pelos bombeiros, levado a uma UTI, mas não resistiu. Flaviana Souza foi detida e indiciada por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. O governo de São Paulo decretou estado de emergência para a dengue. Já são mais de 120 mil casos e 113 mortes registradas. A situação é considerada grave para diversas regiões do estado. O secretário de Estado da Saúde, Eleusis Paiva, fez o pedido do decreto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Houve uma reunião em que o secretário participou no Centro de Operações de Emergências no Instituto Butantan para estabelecer novas medidas de segurança e estratégias de combate ao mosquito, Aedes aegypti. Somente neste ano foram registradas 117.502 casos. Desses, 113 mortes por dengue em São Paulo, 200. E 26 óbitos estão sob investigação. A maioria das mortes está associada ao sorotipo 2 do vírus. Considerado um dos mais agressivos, essa variação da doença pode causar infecções mais graves. A situação do vírus é preocupante no estado. A frequência de casos é de 264,3 por 100 mil habitantes. O número se aproxima do quadro de epidemia, definido pela Organização Mundial da Saúde. São 8 regiões do estado que atingiram o nível de epidemia. O município de São José, do Rio Preto, registrou 10 mortes, seguido de Mogi Guaçu com 8 óbitos e Jaboticabal com 6. Até o momento, 107,2 mil doses da vacina contra a dengue foram aplicadas em crianças e adolescentes dos 6 aos 16 anos. Estudos clínicos realizados no Instituto Butantan mostraram que a eficácia geral da vacina, que está em desenvolvimento, é de 80% e apresentou 89% de proteção contra formas mais graves da doença. Os candidatos inscritos no FIES do primeiro semestre de 2025 relatam erros no sistema do programa e temem que a etapa de envio dos documentos sejam prejudicadas. Vamos conferir. Os estudantes que se inscreveram no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, afirmam ter visto erros no sistema do programa. Os alunos com notas e classificações suficientes para garantir uma vaga na chamada regular única não foram pré-aprovados. As falhas ocorrem desde a divulgação dos pré-selecionados. Os candidatos se preocupam que a situação atrapalhe na etapa de envio dos documentos dos alunos escolhidos. Em alguns casos, os erros foram vistos no número de candidatos pré-selecionados, que foi menor do que o número de vagas disponíveis. Outra questão vista pelos estudantes foi sobre o critério de classificação dos candidatos, que indica a posição em relação a outros estudantes da região e não leva em consideração a quantidade de vagas ou o curso escolhido. Os candidatos também perceberam que há outro erro na plataforma do FIES, que impede a verificação do status da candidatura. De acordo com a mensagem, os alunos deixaram de concluir a inscrição da edição anterior. Além disso, as falhas se repetiram em diversos cursos e instituições que fazem parte do programa. Nas redes sociais, os estudantes cobram uma posição do Ministério da Educação sobre o problema. A pasta declara que vai verificar os erros com a área técnica responsável pelo portal do programa. Algumas cidades brasileiras têm desenvolvido modos de transportes complementares para absorver a demanda de passageiros. Um exemplo é o uso do modal hidroviário no meio urbano. Um navio está seguro quando está no porto, mas não é para isso que se fazem navios. A frase do teólogo norte-americano William Shedd serve de apoio para estabelecer uma relação com os rios, lagoas e mares, que cortam as cidades brasileiras. Aos poucos, os gestores públicos têm observado o potencial do curso das águas, não só para o turismo, mas também para o transporte de passageiros. Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ,
apontam que 218 empresas atuam no transporte de cargas e 106 de passageiros. Já no transporte de travessias, são 92 linhas operacionais, com 288 empresas autorizadas. A maioria dos transportes hidroviários opera na região norte do país, mas cidades maiores do Sudeste também apostam no modal. Uma delas é São Paulo, que passou a operar em maio de 2024 o seu primeiro transporte sobre as águas. O Aquático é um ônibus-barco que cruza a represa Billings no extremo sul da cidade e tem como objetivo garantir maior agilidade e rapidez nos deslocamentos, ou seja, permitir que os usuários fujam do trânsito da congestionada Avenida Belmira Marim, na zona sul da capital. O Aquático funciona das 5 horas da manhã às 9 horas da noite todos os dias e está integrado ao sistema de transporte público municipal, podendo ser acessado com o mesmo bilhete único usado nos ônibus da capital. A Prefeitura continua com a gratuidade da tarifa desde a inauguração e não há previsão para iniciar cobrança pelas viagens. Em média, 1.590 passageiros são transportados por dia, com 5 barcos em operação, que levam até 60 passageiros cada e saem em intervalos de 20 minutos. O modal tem 2 pontos de embarque. Os moradores percorrem em cerca de 20 minutos um trajeto que antes demoraria mais de 1 hora em direção ao centro da capital. O Aquático tem atraído também turistas, tanto que o dia mais movimentado, segundo a Prefeitura, é o domingo, quando o modal recebe uma média de 1.825 pessoas. Apesar dos ônibus-barcos singrarem hoje pelas águas da Billings, o processo levou 10 anos para sair do papel. Estava previsto em lei municipal do então vereador Ricardo Nunes. Para esta gestão, existe promessa de colocar o Aquático para funcionar também na represa de Guarapiranga. Futuramente, a cidade de São Paulo pode ganhar transporte de passageiros nos rios Pinheiros e Tietê. Estas são metas ambiciosas que integram o recém-concluído plano hidroviário. A ideia é incentivar que a cidade se desenvolva de frente para o rio, em vez de olhá-los de costas como é hoje. No Rio de Janeiro, mar e lagoas também permitem a navegabilidade do modal, que agora promete ser ampliado com as barcas Jacarepaguá, Barra da Tijuca, licitadas no ano passado. Nesse caso, o objetivo é proporcionar alternativa de transporte para a população que mora na Zona Oeste. A região conta com cerca de 1 milhão de pessoas. No Espírito Santo, transportar passageiros sobre as águas não é exatamente inédito. O aquaviário já funcionava na década de 1990, mas passou 20 anos desativado. Foi retomado em 2023, com operação pelo governo estadual, e hoje transporta 35 mil pessoas por mês entre as cidades de Vitória e Vila Velha. Nos dias atuais, cerca de 27% das pessoas usam para ir e voltar do trabalho, mas o serviço acaba sendo mais utilizado por turistas. No fim de semana, a demanda é maior. A condição climática é o maior desafio para o transporte hidroviário, uma vez que os ventos excessivos, a variação das marés ou dos níveis dos rios e lagoas e até mesmo as chuvas podem interromper a circulação. Em todos os casos, a orientação é sempre priorizar a segurança dos passageiros e esperar as condições melhorarem para a circulação ser retomada. O Dia do Esportista é comemorado hoje, dia 19 de fevereiro, mas não é preciso ser atleta para celebrar, afinal o esporte traz saúde para todos. Atleta ou não, todas as pessoas precisam fazer uma atividade física para manter a saúde em dia. É o que diz a Organização Mundial de Saúde. E se você é sedentário, esta é a hora de começar a praticar um esporte. A data tem o objetivo de incentivar, conscientizar e homenagear a prática do esporte como meio para o desenvolvimento de uma vida muito mais saudável. O exercício físico atrelado com uma dieta saudável é recomendado por todos os especialistas para manter uma boa qualidade de vida. Aprender a trabalhar em equipe, concentração, paciência, cooperativismo e fortalecimento muscular são algumas das várias vantagens que a prática do esporte garante para o ser humano, seja fisicamente ou mentalmente. A data surgiu após a criação da lei popularmente conhecida como Lei Zico, em 1993, para conscientizar,
e, principalmente, incentivar a prática esportiva. Além da celebração, a data é uma oportunidade para debater como as leis podem estimular as atividades físicas no país. A Lei de Incentivo ao Esporte, sancionada em 2006, se consolidou como uma importante ferramenta no apoio financeiro e social. Por meio da renúncia fiscal, a norma direciona recursos para a realização de eventos esportivos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.